Bom, meu nome é Natália Bazan, sou médica, hipnóloga e eu ajudo pessoas comuns a alcançar o equilíbrio emocional 9 em 10. E hoje nós vamos falar dos 5 aprendizados necessários para encarar o novo normal, tá bom? Eu sempre gosto de explicar, gente, eu gravo com 2 câmeras, então tem hora que eu olho para vocês, tem hora que eu olho para outra câmera aqui, que a outra câmera que está aqui é a que vai para o YouTube depois. E aqui eu falo com vocês no Instagram, tá bom? Então a gente vai falar desses 5 aprendizados que são necessários para esse novo normal. E, gente, a gente está vivendo um contexto em que parece que tudo está mudando, né? A gente sente que tudo está mudando, mas é interessante, né? Porque vocês já pararam para pensar que tudo está mudando o tempo todo? Sempre esteve? Porque o tempo está passando. E a gente muitas vezes não percebia isso, né? Mas as coisas mudam e mudam o tempo todo. Mas veio essa situação atual, né, com esse problema, essa doença, enfim, e parece que as mudanças, como elas vieram de uma forma mais brusca, mais intensa, foi aí que a gente acordou, foi aí que a gente sentiu que as coisas estão mudando. Parece que é uma mudança mais rápida, deu um choque, né? E tá dando ainda em muita gente. E bom, tem gente que, diante dessa situação, se sente até hoje ainda muito perdido, desesperado, alguns com uma sensação de ansiedade, alguns com a sensação de um ano que foi cancelado. O ano nem acabou e o pessoal já está com essa sensação de que o ano foi cancelado, né? Tem gente que está com a sensação de insegurança, medo, desespero. Tem gente que está se sentindo frustrada. Só que vocês já viram que também tem algumas pessoas que elas estão despontando, que elas acharam algum tipo de oportunidade no meio dessa situação toda, que no meio de toda essa mudança elas descobriram coisas. Algumas parece que receberam com essa mudança brusca um empurrão que precisava e foi. Vocês já perceberam isso? Vocês conhecem alguém ou chegaram a ver algum caso, né, de alguém contando que no meio desse caos a pessoa viu uma oportunidade e conseguiu se refazer, se reestruturar, e tem gente que está até melhor agora do que estava antes. E aí eu pergunto para vocês, quais são as crenças, quais são os aprendizados que essas pessoas que estão conseguindo aprender, despontar, buscar oportunidade mesmo agora, quais são as crenças, quais são as formas de enxergar o mundo que essas pessoas têm que diferem, que as diferem das pessoas que estão ainda perdidas, com medo, inseguras, sem saber o que vai acontecer, esperando o ano acabar. Qual é a diferença, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? O que será que a gente tem para aprender com essas pessoas? Bom, eu convivo na terapia, enfim, nos estudos, convivo com muitos casos de superação, conheço muitos casos de superação. E se tem uma coisa que eu aprendi e que eu ensino para vocês, já... Desculpa, gente, peraí, minha garganta tá ruim. Enfim, se tem uma coisa, deixa eu voltar de onde eu tava, se tem uma coisa que eu aprendi, e eu já passei para vocês algumas vezes, é vamos começar a aprender a olhar o que as pessoas fazem. Não necessariamente o que elas falam, mas o que elas fazem. E aí a gente começa a entender como é que elas conseguem o que elas conseguem. Seja um fracasso, seja um sucesso. Entende? E bom, eu olhei muito o que as pessoas têm feito. Eu tenho olhado muito o que as pessoas têm feito. Tenho estudado muito todas essas situações. Tenho tido muito contato com pessoas que estavam com essa dificuldade, que conseguiram evoluir, né, melhorar, mudar a perspectiva. Outras ainda não. Outras já desde o início comecei
começou, né? E deslanchou, certo? E o que será que a gente tem para aprender com elas? Então eu trouxe um apanhado de percepções, de aprendizados que eu acredito que pode ajudar muito vocês que querem saber quais são os aprendizados essenciais e urgentes para esse novo normal. Vou fazer só uma pausa aqui para eu ler aqui, ó, a mensagem do Marcelo. Oi, Marcelo. Olha, ele está colocando aqui. Nunca investi tanto no tempo do meu negócio de filmmaker. Tu me conheceu no meu trabalho de verão, trabalhando em frente às câmeras. E no inverno, trabalho atrás das câmeras. Legal. Verdade, Marcelo, eu conheci num evento de hipnose, numa praia, e ele estava trabalhando lá na época, né, Marcelo? E foi muito interessante, né? Quase que hipnotizamos um barco inteiro lá, foi muito bacana. Bom, e você tem investido agora no seu negócio de filmmaker? Espero que sim, e se sim, se é o que você quer, claro, que dê muito certo. Bom, então, gente, o que a gente tem que aprender com essas pessoas? Antes de falar o que a gente tem que aprender, quais são os aprendizados, os 5 que eu separei para vocês. Na verdade, eu falei 5, né? Eu coloquei 5 no título, né? Só que vocês vão ver que ao longo da live eu vou falar muito mais coisa. Mas eu condensei em 5 tópicos mais importantes. Mas vocês vão ver que dentro de cada tópico, se você ficar atento, se você de repente anotar, esquematizar, você vai ver que dá para tirar muitos mais aprendizados daí, hein? Então, fica ligado nessa live de hoje que tem muito conteúdo interessante. E se você está gostando, se você gosta do meu conteúdo, se você está gostando do que eu estou falando aqui hoje, clica no coraçãozinho, segura esse coraçãozinho, clica no avião de papel e manda para os seus amigos. Escolhe aí 10 amigos que podem gostar disso aí e manda para eles. Ó, o Marcelo tá falando que tá todo vapor aqui, ó, o negócio dele. Que legal! E deixou o arroba aí para quem tiver interesse. Muito bom, Marcelo, parabéns. É isso aí. Então, vamos falar exatamente disso hoje. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são... Deixa eu só arrumar outra câmera aqui, que ela saiu do lugar. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui hoje são alguns tipos de pessoas ou algumas reações comuns que as pessoas apresentaram durante essa crise, durante essa situação nova, né? E aí, hoje temos desenhos de novo. Os desenhos, para quem não sabe, são feitos pela minha irmã, Fernanda Bazan. Então, todos os créditos merecidos para ela. E eu pedi para que ela colocasse aqui cada um desses personagens para que vocês consigam ver de uma forma bem clara isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Diante de uma crise que eu representei, ou pedi para que ela representasse aqui, por meio de nuvens escuras e raios, né? Que é só uma representação, mas enfim, então essa seria a crise. Diante de uma crise, existem aqueles que ficam desesperados, que é esse primeiro bichinho aqui, ó. Desesperado. E essa pessoa que fica desesperada, muitas vezes ela toma atitude, atitudes desesperadas, que resolvem, sabe o quê? Nada. Geralmente geram mais problema. Tá? Inclusive eu vi esses dias o Leandro Carnal falando de algo muito semelhante, um tema semelhante, e ele até citou que as pessoas, né, ele lembrou que lá no início dessa situação toda que a gente está vivendo, as pessoas começaram a estocar papel higiênico, gente. Que é uma situação mais desesperada e inútil que essa. Ou seja, na hora do desespero, as pessoas agem por impulso, sem muita estratégia, sem racionalizar, e não ajuda. Elas sofrem, né? Porque o desespero, a ansiedade intensa gera sofrimento e não resolve. Então a pessoa às vezes ela fica andando no círculo do desespero. Fica desesperada, faz um negócio que não resolve, e aí ela fica mais desesperada porque ela fez algo que não resolveu, aí ela continua desesperada, ela se culpa, aí ela faz outra atitude desesperada e fica, e não sai desse lugar, e fica aqui. Então, se você de repente se identifica com isso aqui, com essa situação de desespero, em primeiro lugar, entenda, é normal, é natural, tá? Então você não precisa se culpar ou se julgar por isso. Mas, para que você saia dessa situação, você precisa tomar algumas atitudes, ter alguns aprendizados, e eu espero te ajudar nisso aqui hoje, tá bom? Então, se você se identifica com esse personagem,
Segura aí, pega um papel, uma caneta, que vai ter muita coisa para você aprender aqui hoje, que se você colocar em prática, vai poder te ajudar sim, tá bom? Bom, e o segundo tipo de comportamento, né? O segundo grupo de pessoas que durante uma crise ou durante esta crise aparece, e é comum. Gente, deixa eu dar uma licença aqui para mostrar o segundo personagem. E quem é ele? Quem é ele? É o personagem do Faz de Conta. Faz de conta, Natália? Sim, faz de conta que não tem nada acontecendo. Faz de conta que não tem nada acontecendo. Tô aqui tranquilo. Vida que segue, normal. E essa pessoa que faz de conta que não tem nada acontecendo, gente. E às vezes ela age assim, seja por ignorância, por crença, por dessensibilização. Teve uma live minha que eu falei só de dessensibilização, tá? Então depois dá uma olhada, lá no YouTube tem todas as lives. Eu falei uma live inteirinha só de dessensibilização. O nome da live era porque deixei de me importar, algo nesse sentido. Se alguém quiser, depois eu passo o número da live para vocês assistirem. Mas seja por dessensibilização, seja por ignorância, por crença, algumas pessoas agem diante de uma crise, e eu não estou falando especificamente só dessa que a gente está vivendo, tá? Mas diante de uma crise, ou não precisa nem ser de crise, tá? Diante de uma grande mudança, algumas pessoas agem como se nada tivesse acontecendo. Algumas pessoas têm resistência a aceitar que as coisas estão mudando, e resistência em se adaptar. Eu vou falar até, olha, eu vou dar um exemplo para vocês que não é nem de crise, é um exemplo de uma mudança, um exemplo simples. Vocês conhecem alguém que em pleno ano de 2020 a pessoa não tem WhatsApp? E ela, às vezes, tem até uma empresa, às vezes a pessoa vende coisa, ela não tem WhatsApp. Se quiser falar com ela, ainda é pelo telefone fixo. Ainda existem essas pessoas. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conviver de perto com uma que tinha essa resistência, e quando ela finalmente cedeu ao WhatsApp, a vida dela ficou muito mais fácil. No trabalho, para mandar as fotos, os documentos, na hora, muito mais fácil. Mas ela, por muito tempo, fingiu que não estava, que essa mudança não estava acontecendo, não. Que a vida dela ia continuar ali do jeito que desse, entendeu? E as chances são que esse tipo de pessoas, ou essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, não esse tipo de pessoa, tá? As pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque os comportamentos a gente muda. As chances são que essas pessoas, elas acabam entrando em problemas desnecessários, porque elas negam um problema, ou negam uma situação, ou negam uma mudança, e aí elas só mudam quando isso gerou um outro problema. Então, às vezes, uma mudança nem era um problema lá no início, mas ela negou tanto se adaptar, que aquilo virou um problema. Aquilo gerou um problema. Às vezes um problema para ela, às vezes um problema para as pessoas que convivem com ela. Então eu vou dar dois outros exemplos de pessoas nessas situações. Muito comum que chegue no consultório pessoas que têm problema emocional que já afetou a vida dela como um todo. A pessoa às vezes já perdeu o emprego, já perdeu o relacionamento, já está muito ruim, ela já desestruturou toda a vida dela. Por que isso? Porque ela ficava negando que ela precisava de ajuda. Então, ela tinha um problema, de repente uma ansiedade que estava demais, ou uma tristeza que estava dominando ela, uma desmotivação intensa, enfim, seja lá qual for o problema. Mas a pessoa nega, não, vou fingir que não tem nada acontecendo, me viro, vai dar certo, vida que segue, e foi levando, e foi levando. Então, ela não buscou melhorar aquilo, não buscou resolver, e o fato de ela negar que aquilo estava acontecendo foi gerando mais e mais problemas. Então, vamos supor, um ansioso, uma pessoa extremamente insegura. Ontem a gente falou de relacionamentos, de como a insegurança, a baixa autoestima pode afetar no relacionamento. Então, de repente, essa pessoa chegou a perder um relacionamento que às vezes era um relacionamento que a outra pessoa tentava ajudar, né, fazia a sua parte, mas essa que estava com um problema emocional não procurou ajuda. Então ela chegou a perder o relacionamento porque ela fingia que ela não estava com problema. Ela fingia que aquela insegurança dela não era a causa das brigas infinitas, do ciúme, da possessão, do controle. E enquanto ela não perde muita coisa,
ela não abre o olho, ela não percebe ou ela não aceita que ela precisa, sim, mudar a forma de pensar, mudar as atitudes dela. Entende? Um outro exemplo, vamos imaginar alguém que tem uma empresa e aí, por mudanças, seja por crise ou mudanças de mercado, qualquer que seja, essa pessoa a empresa começa a não dar dinheiro mais como dava. E vai caindo, mas essa pessoa pensa, não, não é nada não, é só uma crisezinha. E ela ignora. E ela vai ignorando, até que chega um ponto que quando ela vê, talvez ela já esteja até afundada em dívida. Entende? Então, essa história de fazer de conta que não está acontecendo não resolve o problema e ainda gera novos problemas, que lá na frente pode gerar mais frustração, mais dificuldade, e a pessoa às vezes vai ter que lidar com um problema que foi causado pela negação dela, né? Pelo fato de ela fazer de conta que as coisas não estavam acontecendo. Tá? Então, esse aqui é esse que finge que não está acontecendo. Tem um outro tipo de comportamento que as pessoas têm apresentado, principalmente agora nessa crise, mas que é comum que as pessoas apresentem, que é esse aqui. Olhando no desenho parece até bonitinho, né? Até fofo. Mas, bom, quem que é esse aqui, gente? Esse aqui é aquele que hoje, durante essa situação que a gente está vivendo, ele fala assim: ai, eu não vejo a hora de tudo voltar a ser como antes. Esse é aquele que está cancelando o ano. Cancela o ano, eu já quero chegar logo no dia que vai se resolver, que tudo vai voltar a ser como era, que vai ter vacina. Gente, esse aqui, ele acha, de certa forma, ele até ignora também um pouquinho que está acontecendo mudança. Ele acha que é só um período e que depois vai ficar tudo igual. Então ele acha que é como se ele estivesse hibernando, por isso que eu coloquei o ursinho aqui. É como se ele estivesse hibernando. Ah, tá um problemão, eu não tô gostando dessa situação. Quer saber? Eu vou ficar aqui. Vou dormir, vou assistir Netflix, enquanto isso passa. E depois que passar, eu volto pra minha vida normal, do jeito que era. E aí essa pessoa tá contando os dias para voltar pra vida normal dela. Mas o que ela não percebeu é que a vida normal dela não existe mais. E como eu falei lá no início, a sua vida que você teve ontem não existe mais, já passou. Mas, nesse período de uma mudança mais intensa, um período mais prolongado como é esse que a gente está vivendo, você vai ver com mais intensidade como as coisas vão mudar. E se você não estiver entendendo isso, você vai sofrer, você vai se frustrar. Você não vai estar preparado para essas mudanças que aconteceram e que, poxa, olha só, você teve um ano inteiro para se preparar e o que você fez? Ficou esperando? E com essa percepção que essas pessoas têm, elas acabam jogando fora o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Gente, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida? Conta aí pra mim. O que você acha que a gente tem de mais precioso na nossa vida? E que essas pessoas estão jogando fora. Se você pensou em tempo, eu vou concordar com você. Tempo. Se eu te perguntasse, se você soubesse que amanhã é o seu último dia de vida, Eduardo falou vida. Acho que a gente está falando a mesma coisa. Inclusive, eu vou dar meu exemplo agora. Se você soubesse que amanhã é o seu último dia de vida, você vai ter suas últimas 24 horas a partir de agora. E você tem para aproveitar essas 24 horas exatamente o que você está vivendo hoje. Nada mais que isso. Você não ganhou na Mega Sena, você não pode viajar. Não, você vai ficar exatamente onde você está hoje, seja na sua casa, seja no seu trabalho, sei lá o que você está fazendo hoje. Amanhã vai ser um dia como seria se você não soubesse disso. O que dentro dessas suas possibilidades que você tem hoje, você faria diferente? Será que você ia ficar o tempo todo dormindo, assistindo Netflix, esperando acabar o dia?
Será? Será, gente? Suspeito fortemente que não. Suspeito que não. Eu suspeito que você ia buscar alguma coisa que fizesse sentido pra você, algo que te fizesse sentir bem, aproveitar mais o momento presente. Parece tão clichê, né? Mas se a gente pensar que seria a nossa última oportunidade, possivelmente é isso que a gente faria, né? Alguém pensou outra coisa aí, diferente disso? Pois é. O que a gente muitas vezes não percebe é que o tempo, gente, ele tá passando. Nosso tempo tá passando. Queira a gente ou não. Gostemos ou não. Cada minuto que passa é a sua vida que tá correndo. Então por que desperdiçar esse tempo sentado reclamando, esperando o dia passar? Quando a gente fica esperando o dia passar, parece que é como se a gente se esquecesse que a gente só vive uma vez, né? É como se a gente esquecesse que o nosso tempo está contando. Faz sentido? É interessante pensar nisso, né? Nem sempre muito agradável, dependendo do que você estiver fazendo com o seu tempo. Mas é interessante. Até porque isso te permite mudar. Mas enfim, gente, o que acontece? Esses três comportamentos que eu citei aqui, o do desespero, de fazer de conta que não tem nada acontecendo, ou de esperar passar, dormir, não fazer nada, procrastinar até passar, até se resolver como se fosse um passe de mágica. Esses três comportamentos são comportamentos que não ajudam. Muito pelo contrário, eles não ajudam e, como eu falei lá no Faz de Conta, às vezes eles te geram mais problemas para resolver. Então você não resolve o problema inicial e às vezes você ainda cria mais problemas. Incluindo problemas emocionais, tá? Ó, esse aqui, geralmente ele já tem problema com ansiedade, né? Uma pessoa que fica muito desesperada, que não consegue se controlar, que age muito por impulso. Ansiedade, gente, todos nós temos, mas algumas pessoas têm um problema com ansiedade. É uma ansiedade que fica acima do que é natural, do que é normal, né? Do que a pessoa consegue lidar de uma forma que seja benéfica para ela, enfim. Então, acima do natural. Essa pessoa aqui muito possivelmente tem problema com ansiedade. E a tendência é que piore cada vez mais, porque quem me acompanha sabe que a ansiedade é um ciclo que se retroalimenta, e aí vem pensamento ansioso, sentimento, comportamento que reforça tudo isso. Então, essa pessoa aqui, enquanto ela não mudar, ela vai só piorar, tá? Essa aqui, que é o que faz de conta que nada está acontecendo, gente, essa pessoa, ela também vai tender, se ela não tem, ela vai tender a ter uma ansiedade, problema com ansiedade, tá? E se essa situação dela estiver relacionada com o trabalho, que nem sempre está, mas se estiver relacionada com o trabalho, ela tem uma maior chance de desenvolver a síndrome de burnout, que é uma síndrome de esgotamento mental, de ansiedade relacionada ao trabalho. Por que isso? Porque ela está negando as mudanças, ela não está se adaptando. E aí, quando ela perceber, quando é que ela vai perceber? As chances são que ela só vai perceber quando ela já não tiver jeito, no sentido de não tem mais jeito dela continuar agindo daquela forma. Ou ela muda ou ela muda. Ou ela muda ou ela vai fazer outra coisa. E aí, ela vai ver que a mudança parece que vai ser muito impactante. É diferente de uma pessoa que desde o início começa a perceber, olha, vou começar a mudar isso e vai se adaptando aos poucos, entende? Então essa pessoa aqui ela tem mais chance de sofrer com ansiedade, com síndrome de burnout, se for relacionada ao trabalho. E a gente não pode esquecer que a ansiedade é uma prima irmã, como diz o Dr. Marco Abud, uma prima irmã da depressão. Então a gente realmente precisa ficar atento a esse tipo de comportamento. Por fim, nosso ursinho hibernante, aquele que está só esperando o tempo passar para tudo voltar a ser como era antes. Sabe o que vai acontecer? Quando ele perceber que o tempo passou e as coisas não são mais como eram antes, porque nunca vai ser. Ele vai ficar naquela síndrome do, ai,
na minha época era melhor. Ai, mas antes tudo era melhor. E veja, muitas vezes essas pessoas são aquelas que ficavam reclamando lá atrás, que nada estava bom, que tinha que mudar, que as coisas tinham que melhorar, e agora que não tem mais o que tinha, agora que viu que mudou, quer voltar a ter o que era antes. E aí quando perceber que não vai ser igual, que algumas coisas vão mudar e que não tem jeito, que está fora do seu controle, essa pessoa ela vai se frustrar, ela possivelmente vai se culpar por não ter se adaptado, por não ter melhorado, ou por achar, ou vai sentir que não dá conta de nada, que não é capaz de nada. E aí ela vai jogar esse sentimento como se fosse algo intrínseco dela e não vai ter dificuldade para enxergar que foi uma atitude construída. Ela teve a atitude de não buscar entender o que está acontecendo e se adaptar. Não, ela vai achar que o problema está com ela, que ela não se encaixa naquele mundo. Então ela tende a ter problemas com tristeza, frustração, sentimento de culpa, de um aumento de insegurança e às vezes até mesmo depressão, tá? Ó, a Sônia tá comentando aqui, muito bom esse comentário, Sônia. A vida não é estática, devemos sempre buscar novas atitudes. Exatamente, muito bom, Sônia. É isso mesmo. Perfeito. Então, aproveitando aí o gancho da Sônia, de buscar novas atitudes, eu vou fazer das falas do Murilo Gun minhas falas. Não, na verdade, minhas falas não, porque eu vou usar outras palavras, mas vou buscar uma ideia que eu vi com ele e trazer para vocês que eu acho que é super válido aqui. O Murilo Gun, ele fala que nessas situações, né, de mudança, principalmente a que a gente vive hoje, a gente tem que buscar desenvolver 5 tipos de inteligência. Bom, uma dessas inteligências é a inteligência do aprendizado. O que é essa inteligência do aprendizado? É exatamente olhar o mundo com o olhar de criança. Vocês já viram que a criança ela quer aprender tudo? Tudo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Então, a criança é como se tudo fosse novidade. E quando a gente começa a aprender isso de novo, quando você começa a tentar entender tudo que está acontecendo, quando você começa a ter curiosidade para buscar aprender mais coisas, sabe? Porque a tendência hoje é que a gente fique assim, ai, especializei nisso, eu só sei falar disso. Uma coisa que me incomodou por um certo tempo é que em alguns nichos, como por exemplo na medicina, é muito comum que quando você se sente numa mesa, as pessoas só conversam de medicina. Se chega uma pessoa de fora, ela fica sobrando. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais especializando, especializando, especializando. E, gente, nada de errado em especializar, claro que não. Mas você não pode ficar só naquilo. Você tem que ter curiosidade com outras coisas. A vida não é só a sua especialização. A vida está acontecendo aqui o tempo todo. E isso vale para tudo, tá? Não é só para trabalho. Então comece a olhar as coisas com mais curiosidade, queira aprender mais sobre tudo, tenha mais curiosidade. Essa inteligência de aprendizado, ela vai te dar muita bagagem, inclusive vai te dar suporte para uma próxima inteligência, que é a inteligência criativa. À medida que você fica curioso e vai buscando aprender cada vez mais coisas diferentes, você acaba conseguindo ter mais criatividade, porque você tem mais material para juntar e fazer uma nova ideia, entende? Ter uma nova ideia. Entende? E essa inteligência criativa, gente, ela nos permite dar novas soluções. Em situações de crise, em situações de problema, tudo que a gente precisa é de novas soluções. Então, quem desenvolve essa inteligência criativa tende a sair com mais facilidade dos seus problemas, ou resolver seus problemas, seus desafios com mais facilidade. Uma outra inteligência que, goste você ou não, vai ter que ser desenvolvida é a inteligência que ele chama de artificial. O que é essa inteligência artificial? É você saber lidar com tecnologia e saber lidar com a tecnologia de forma inteligente. Ou seja, é muito possível que você vai ter que aprender a mexer com o celular, com a internet, mas você não pode também deixar esse aparelho, essa internet, tomar conta de você. Você não pode deixar, por exemplo, desenvolver uma ansiedade, um toque por causa do celular. Não, tem que ser algo que você, uma inteligência. Então você vai saber usar, mas vai usar de forma inteligente, porque senão você também vai se atrapalhar. Isso pode atrapalhar a sua vida, certo?
Uma outra inteligência que se faz muito necessária cada dia mais, a inteligência interpessoal, que é essa de ter conexões com outras pessoas, empatia, saber ouvir, carisma, tem sido bastante importante, né? E cada vez mais. E a quinta é a inteligência intrapessoal. E daí não tem como não falar do equilíbrio emocional. A inteligência intrapessoal é a inteligência que você tem com você mesmo, de lidar com você mesmo. É o seu equilíbrio emocional. E hoje, o equilíbrio emocional é mais importante que nunca. Hoje as pessoas estão percebendo que o equilíbrio emocional é mais importante que nunca. E por que as pessoas têm percebido isso, querendo ou não, gostando ou não? Bom, em primeiro lugar, porque o nosso cérebro, gente, ele gosta de repetição, ele gosta de hábito. Nosso cérebro gosta de hábitos. Então ele gosta de fazer aquilo que você sempre faz, do mesmo jeito. E aí, quando tem que mudar, ele tende a se sentir mais inseguro, tende a ficar com um pouco de medo. Então isso vem mais de uma forma mais intensa quando você quebra algum hábito. Tá? E isso é mais intenso ainda, esse desconforto é ainda mais intenso se essa mudança vem sem que você tenha buscado. Porque às vezes você decide, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, aí vem uma insegurança, vem um medo, talvez venha. Mas é algo mais leve, porque foi você que escolheu, você sabe por que está acontecendo aquilo. Agora, quando simplesmente acontece, como foi o caso, esse caso que a gente está vivendo esse ano, é como se te pegasse de surpresa e você nem entende por que você está tendo que passar por aquela situação. Então, às vezes, tem mais dificuldade mesmo de lidar com isso. E aí, se você não tiver um equilíbrio emocional bem desenvolvido, um 9 em 10 talvez, você vai sofrer mais. Você vai ter mais dificuldade para superar esse momento, para aprender com esse momento. E outra coisa, falando desse contexto atual, antes a gente vivia muito no automático, né? Antes, a gente jogava muito as coisas para debaixo do tapete. Tá com problema em casa, mas eu nem fico em casa, fico só no trabalho. E aí chega em casa, se tem discussão lá, eu falo que o problema tá no trabalho, porque eu tô trabalhando demais, aí eu começo a trabalhar demais mesmo para descontar a ansiedade no trabalho. Então as pessoas, elas nem paravam para se observar, elas nem paravam para realmente ver como é que estava o relacionamento delas com as pessoas que elas convivem, que elas amam. Não paravam. Era ligado no automático e sempre com essa desculpa de que tinha muita coisa para fazer, que não tinha como parar, que não tinha como dar atenção para aquilo. E aí agora, o que aconteceu? Tudo mudou. Uma boa parte das pessoas está convivendo mais com a família. Uma boa parte das pessoas fica mais em casa, não tem mais para onde fugir. Uma boa parte das pessoas está vivendo uma mudança de prioridades nas suas vidas. Muita gente tendo que ficar com filhos em casa, muita gente que mal tinha contato com os filhos, agora está tendo que ensinar dever de casa para filho. Então, muita coisa mudou. Organização de casa. Tinha muita gente que nunca não lavava um copo, tomava água, que tinha empregada, tinha não sei o quê, e agora está em casa, tendo que se virar, fazer a própria comida, talvez. Então, quando vem todas essas mudanças, é que a pessoa tem que parar e perceber se o equilíbrio emocional dela tá dando conta ou se não tá tão bom assim. E se ela entrar nessa história aqui, de fingir que tá tudo bem mesmo não estando, a tendência, vocês sabem, como a gente já falou, é piorar os problemas. De tudo isso que eu falei, o primeiro aprendizado que eu quero que fique é aceitar que é preciso mudar, gente. É exatamente o que a Sônia falou ali agora há pouco. É aceitar que a nossa vida é mudança, é se desapegar um pouco. Parar com essa história de sempre foi assim, vai ter que ser assim. Aceita. Fica atento ao que está mudando e aceita. E quando eu falo aceita, não é, aceito, meu Deus, é isso que está acontecendo, que sofrimento. Não. Olha, tá mudando. E a gente vai para os próximos aprendizados agora. Feito isso, aceitou que está mudando, entendeu, enxergou que as coisas estão mudando? Ok. Então é hora de fazer o quê? Segundo aprendizado.
que é aprender, ou melhor, reaprender a olhar para dentro. Lembra que eu falei que a gente estava vivendo no automático? Pois é, quando você vive no automático, você não olha para dentro. Você só vai. Quantas pessoas estavam aí se matando em empregos que elas odiavam? Tem uma família em casa e mal via a família. Será que faz sentido isso? Será que antes as pessoas se perguntavam se isso fazia sentido? Ou elas só viviam isso? Então agora é uma hora de olhar para dentro, de reaprender a olhar para dentro. Por que reaprender? Porque quando a gente é criança, a gente sabe olhar para dentro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas depois a gente entra nesse modo automático e se esquece. Né? E aí vem cobrança, e aí me falaram que eu tenho que fazer isso, me falaram que eu tenho que fazer faculdade, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que ganhar dinheiro, e você se esquece de olhar para dentro. Então esse é o momento, gente. O que você quer? Você já se perguntou? Você já parou, pegou um papel, uma caneta, escreveu lá, o que eu quero? E entenda, o que você quer muda também. Por isso que é sempre bom você olhar isso. O que você queria em janeiro, possivelmente não é a mesma coisa que você quer hoje. O que era importante, prioridade para você em fevereiro, possivelmente não é a mesma coisa hoje. Possivelmente. Então, de vez em quando, é interessante. Senta, escreve. Escreve, gente. A nossa mente, ela dá um poder gigantesco para aquelas coisas que a gente escreve, tá? Ela dá muita credibilidade para o que a gente escreve. Então, o que eu quero? O que faz sentido para mim? Coloque isso no papel. Por que eu faço o que eu estou fazendo hoje? Eu quero continuar fazendo isso por quanto tempo? Qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje? Qual que é o meu propósito de vida a longo prazo? Como é que eu posso ter uma vida que eu sinto que está valendo a pena de ser vivida? Mesmo na crise, mesmo se eu perdi o emprego, mesmo se eu estou com um problema em casa, como é que eu vou conseguir? Como é que eu posso conseguir fazer isso? E aí você olha para dentro e busca essas respostas. Entende? Anota aí o que eu preciso. Quando você buscar, né, colocar aí o que você quer, enfim. Uma outra pergunta que você deve fazer é: o que eu preciso fazer para alcançar isso? Definiu o que você quer, definiu o seu propósito, o que eu preciso fazer para alcançar isso? E aí você pensa em tudo, desde os primeiros passos. A gente tende a ignorar os primeiros passos, né? Não, tem que... é uma coisa muito grande. Não, começa nos pequenos passos. O que eu preciso mudar amanhã? Gente, é um pernilongo passando aqui na minha frente. O que eu preciso mudar amanhã, hoje? Sabe aquela história de que se eu tivesse só mais 24 horas, o que eu ia mudar? Pois é. E aí você começa a buscar essas respostas, tá? Então esse é o terceiro aprendizado. Busca essas respostas. Não fica só, eu quero. Tá, mas eu quero, o que eu posso fazer? Já que eu já entendi o que eu quero, o que eu posso fazer para alcançar isso? E aí, quando você pensar isso, você vai buscar pensar de uma forma positiva e realista. Como assim, Natália? Positivo de uma forma inteligente, tá? Porque tem gente que acha que pensar positivo é ignorar qualquer evidência. É mais ou menos isso aqui, ó. Tem gente que acha que pensar positivo é isso aqui. Você ignora o que está acontecendo e pensa que tudo vai dar certo no final. Não é isso que eu tô falando. Não é isso. Mas pensar positivo é usar do que você tem, o que você pode fazer, o que você pode criar para conseguir algo. É não se vitimizar e correr atrás. Quem mantém a visão mais positiva tende a ter mais sucesso na vida, mais sucesso no equilíbrio emocional, mais sucesso em relacionamentos. Tende a ser uma pessoa que é aquela que resolve o problema. Manda o problema, ele resolve. Entende? Agora, quem tem visão pessimista, geralmente ele desiste antes de tentar. E quando tenta, na primeira vez que não dá certo, ele fala, tá vendo? Não deu certo. Não dou conta de fazer isso. E sabe o que acontece com essa pessoa que tem essa visão pessimista? Ela foca no problema, ela não foca em buscar a solução. Ela foca no problema, não busca a solução, o problema continua lá. Aí se ela tenta fazer uma coisa ou outra e não dá certo,
ela foca de novo, ai, não deu certo, aí ela se culpa, aí quando ela se culpa o problema fica pior e ela entra num ciclo de negatividade e ela fica ali nadando em lama sem sair do lugar, só se sentindo cada vez pior. Quem pensa positivo, é no sentido de, eu entendo, tá difícil agora, minhas dificuldades são essas, mas o que eu vou fazer? É disso que eu tô falando, tá? Essas pessoas tendem a ter mais sucesso. Lembra que eu já falei pra vocês que o faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu? Gente, faixa branca ele erra. Só que com cada erro, ao invés de desistir, ele aprende. E ele continua treinando. E aí quando ele erra, ele aprende de novo. Entende? Mas às vezes, sabe qual que é um problema? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas vão voltar a ser faixa branca em alguma coisa. Então, às vezes a pessoa tinha um emprego X e ela sabia fazer aquilo muito bem, tinha um status, tinha aquilo. Veio uma crise, perdeu o emprego. Ao invés dela pensar o que eu posso fazer, mesmo que eu volte a ser um faixa branca porque eu vou começar algo novo. Não, ela já quer começar daquele lugar que ela estava. Quer começar mudar de rumo, mas assim, ganhar o que ganhava, ter o status que tinha, não funciona assim. Então tenha humildade de saber que você sempre vai ser faixa branca na sua vida em alguns pontos, faixa preta em outros, se você buscar ser faixa preta em outros. Mas a gente nunca vai deixar de ser faixa branca em alguma coisa. Entende? E aí eu vou dar para vocês uma estratégia, tá? Prática de como fazer isso. Tô dando uma olhadinha no tempo aqui. Então, uma estratégia prática de como fazer isso. Quando você se perguntar o que eu preciso fazer para resolver esse problema, gente, anota isso aí. Eu ensino isso para meus pacientes na terapia. Eles me pagam caro para aprender isso. É claro que o paciente eu pego mais na mão, é mais personalizado, mas se você aprender isso, se você conseguir fazer isso sozinho, você já está economizando uma boa quantidade de dinheiro aí. Então, aprende isso. Pega um papel. Parece simples, mas é bem poderoso isso. Escreve no papel. Faz 3 colunas no papel. Na primeira coluna, lá em cima, você vai colocar assim, problema. Você coloca um problema lá que você está passando agora, é uma dificuldade, um desafio. Inclusive, você pode até trocar o problema por desafio, porque desafio a gente resolve. Então, tá lá, seu desafio. Na segunda coluna, você vai colocar habilidades, ideias, coisas que eu posso aprender. Segunda coluna. E na terceira coluna, você vai colocar o que eu posso fazer. E pronto. Agora você senta a bunda na cadeira e escreve. Não é só para você pensar. Não adianta você só pensar. Ou pelo menos, na maior parte das vezes, não adianta. Você tem que escrever. Você tem que voltar amanhã, olhar para esse papel e escrever de novo. E aí depois que você fizer isso várias e várias vezes, você vai ver que vai surgir ideia. Às vezes você vai dormir e no outro dia você acorda e fala, nossa, tive uma ideia que ontem eu não pensei, mas acho que agora vai ser uma boa ideia. Então, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade financeira, por exemplo. Passando por uma dificuldade financeira, tá bom, quais são minhas habilidades? Eu sei falar inglês, eu cozinho bem, enfim, coloca suas habilidades. Coisas que eu posso aprender que eu gosto. Gosto de horta, eu posso aprender isso, posso aprender a mexer com horta, ok. E com tudo isso, coisas que eu gosto, habilidades que eu tenho, o que eu consigo fazer para resolver esse problema? Será que eu posso ensinar alguém? Será que eu posso fazer alguma coisa, alguma comida, né? Já que eu cozinho bem, teoricamente, fazer alguma comida para algumas pessoas que eu conheço, no sentido de, olha, comecei a vender aqui, sei lá, um bolinho, então se você quiser, sob encomenda, você me avisa, eu faço. Entende? Mas aí você vai ser um faixa branca. Você vai começar de novo, do zero. E tá tudo bem. É assim que se resolve o problema, gente. Entende? E aí, se você pode estar ouvindo isso, tá pensando assim, mas muito simples isso aí, que bobeira, né? Parece quando eu tava lá na primeira série que a professora mandava fazer umas colunas e escrever umas coisinhas, uns pauzinhos. Tá, pode estar pensando isso aí. Mas eu vou te perguntar 2 coisas. Vocês já viram pessoas que transformaram a sua vida? Que tinha um problema muito grande e daquele problema... Sabe aquela história em que o problema foi solução? A pessoa teve um problema e aquilo ali fez com que ela se mobilizasse completamente para resolver, começou, ralou
e de repente, bum, deu super certo. Todo mundo já ouviu uma história assim na vida. Talvez você até conheça alguém que tenha passado por isso. Ou então, vocês já ouviram, ou conhecem pessoas, né? Já ouviram histórias de pessoa que de repente estava com dificuldade, nada funcionava e nada estava andando, e relacionamento ruim, emprego ruim, triste, não sei o quê. A pessoa começou a fazer terapia. Meses depois, outra pessoa, tudo funcionando, as coisas começam a andar. Gente, você sabe o que aconteceu? A pessoa aprendeu a fazer isso que eu tô falando pra vocês. É claro que existem várias e várias técnicas da gente ensinar pra pessoa fazer isso. Mas é isso. Pega um problema, pensa o que você tem de habilidade, o que você pode aprender e como é que você pode usar o que você tem, o que você pode aprender para resolver o problema. É isso que essas pessoas fazem. E claro, elas acreditam que elas vão conseguir, que elas vão fazer tudo que for possível para conseguir. Que talvez seja a parte mais difícil, porque muitas vezes a gente não acredita na gente. Então a gente bota aquilo no papel e fala, ah, muito bobo isso, vai dar certo. Então para de se boicotar. Para. Seja essa pessoa, que essa outra pessoinha aqui, deixa eu ver um pouquinho. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui pode estar caindo raio que for. Obstáculo pode ser, vem obstáculo que vier. Ela vai dar um jeito. Vai ser fácil? Não necessariamente. Muitas vezes não é não. E muitas vezes a subida não é assim exatamente na horizontal. Tem queda no meio dessa história aí, aí levanta de novo. E aí a gente entra no quarto e quinto aprendizado. O quarto aprendizado é: hoje, a situação que a gente está hoje, a gente tá vendo na prática como a gente não tem controle do que acontece da nossa vida. A gente fica com essa sensação, né, de que a gente tem controle e tal, e aí quando acontece alguma coisa que saiu do nosso controle, a gente entra em algum desses aqui, né, desses comportamentos. Mas essa situação que a gente está vendo hoje, por que tem tanta gente com esses comportamentos que não são funcionais? Exatamente porque foi uma demonstração clara e demorada de que você não tem controle de tudo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a partir do momento que você entende isso, você entende, e aí vem o quarto aprendizado, que você precisa ter a habilidade de improvisar e de ser flexível, de aceitar mudança. E de improvisar. E de aceitar que você tem que improvisar e que vai ter que tentar daquele jeito mesmo, sem querer fazer tudo perfeito. Lembro de uma frase que eu já falei lá nas minhas primeiras lives. Não busca perfeição não, gente. Busca progresso. Porque progresso você consegue alcançar, perfeição não. Então tem essa ideia aí de flexibilidade, de improviso. Tá? E por fim, o último aprendizado que eu queria passar para vocês é começar a ressignificar, vou falando de um jeito mais simples, começa a mudar a forma com que você encara os erros. Exatamente. A gente é criado com a ideia quase que fixa de que não pode errar, não pode errar, não pode errar, você tem que acertar. E, gente, essa ideia é tão errada, né? É tão errada pensar que você não pode errar. É tão disfuncional. Porque quem fica com muito medo de errar não faz nada. Quem fica com muito medo de errar fica buscando perfeição. Enquanto não está perfeita, a pessoa não tenta. Quem tem muito medo de errar, quando coloca lá no papel o que ela pode fazer com as habilidades dela, vai olhar e falar, ah, não, mas e se eu errar? Melhor não fazer. E aí essa pessoa fica aqui, não faz nada. Não resolve o problema dela e ainda se vitimiza ainda. Porque com ela nada dá certo. E se você tenta ajudar, nada do que você sugere é bom o suficiente, porque para ela nada dá certo. E ela sempre tem um argumento, uma justificativa de como para ela nada dá certo. Ela só reclama. Sabe por quê?
Porque ela tem medo de errar. Se você começar a entender que errar não é feio, não, que todo mundo erra, que errar faz parte do progresso, que errar te dá aprendizado, você vai querer errar mais. Como diz Murilo Gun, erre mais, erre muito e erre quanto antes, porque quanto mais você errar, quanto antes você errar, mais você vai aprender. E eu vou repetir de novo a frase que eu sempre falo, inclusive fazendo uma menção às faixas, porque amanhã a gente vai falar disso. O faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu. E para o faixa branca chegar a ser faixa preta, ele fez o quê? Ele errou, gente. Ele errou e aprendeu. Errou e aprendeu. Errou, aprendeu. Não desistiu, continuou errando e aprendendo. À medida que ele foi aprendendo, ele foi melhorando, ele foi desenvolvendo habilidade. A gente só desenvolve habilidades errando. Então, para de achar que errar é feio. Para de achar que você não pode errar. Todo mundo erra. Então, se joga. Busca o que você quer fazer, o que você pode fazer. E tenta quantas vezes for necessário. Tentou de um jeito, não deu certo? Poxa, deixa eu ver o que não deu certo aqui para eu mudar um pouquinho e tentar de novo. Porque errar e ficar repetindo também não dá certo não, tá? Você tem que errar, ver o que aconteceu, tenta entender por que pode ter acontecido aquilo e tenta de uma forma diferente. Depois você faz isso de novo, quantas vezes forem necessárias. Isso vale para dieta, isso vale para equilíbrio emocional. Isso vale para profissão, isso vale para ganhar dinheiro, isso vale para tudo, para relacionamento, tudo. Faz sentido? Que bom. Então vamos lá. Vou repassar com vocês os 5 tópicos que eu coloquei como 5 aprendizados urgentes necessários. Mas quem acompanhou aqui viu que dentro de cada tópico desse tem um monte de aprendizado para vocês. Então, se você de repente pegou a live aí pela metade, se você não anotou, gente, vai ficar salvo, volta, assiste e anota. Bota isso em prática. Se você está aqui só assistindo, deixando entrar por aqui, sai por aqui, você está jogando seu tempo fora. Você está jogando o que você tem de mais precioso fora. Então aproveita seu tempo. Anota isso, tá? Estuda isso. Bota em prática. Então vamos lá. Os 5 tópicos que eu coloquei como os aprendizados. Primeiro, é aceitar que é preciso mudar. Aceitar que as coisas mudam o tempo todo, que você vai ter que se adaptar. Aceitar isso te poupa muito sofrimento e te traz resultados mais eficientes e mais rápidos. Então aceita a mudança, aceita. Comece a enxergar quando as coisas estão mudando. E aceita. E aceitar não quer dizer se conformar, tá? Bom, feito isso, segundo aprendizado, reaprenda a olhar para dentro. Pergunte o que você quer, qual é o seu propósito, o que você quer fazer. Terceiro aprendizado, feito o passo 1 e 2, terceiro é busque respostas, só que respostas positivas e realistas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? E aí usa aquela técnica que eu te ensinei, bota no papel as 3 colunas. Qual é o desafio? Quais são as habilidades? O que eu gosto? O que eu posso aprender? E o que eu posso fazer com isso para resolver esse desafio? Quarto aprendizado, treine a sua habilidade de improviso e entenda que é preciso flexibilidade. É preciso saber se adaptar. É preciso entender que as coisas não vão ser sempre como sempre foram. Ah, porque eu sempre fiz assim? Não, não tem essa história de eu sempre fiz assim, não. Desaprender algumas coisas é tão importante como aprender, tá? Então entende isso. Isso não é muito intuitivo, né? A gente acha que aprender é sempre aprender e acumular, e não é, tá? Não é. É deixar algumas coisas, entrar coisa nova, se adaptar, mudar. Isso é aprender de uma forma inteligente. E o quinto e último aprendizado. Encare os erros de uma forma nova. Encare os erros de uma forma, de certa forma, boa, no sentido de que aprenda com eles, para de temer. Para de temer os erros. Você não tem que não errar. Você tem que errar e aprender. Você tem que errar e entender o que você errou e tentar de novo.
É isso que a gente tem que fazer. Para tudo, eu vou repetir, tudo na vida, tudo. Relacionamento serve? Serve. Para cuidar da casa serve? Serve. Para equilíbrio emocional serve? Serve. Para profissional serve também. Para ganhar dinheiro também. Fala qualquer coisa aí que possivelmente vai se encaixar, vai dar certo. Entende? Bom, gente, então, o que eu queria passar para vocês de 5 aprendizados foi dito, bem em cima da hora. Então foi dito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu coraçãozinho. Tira um print, se puder, divulga, me marca, chama seus amigos. Se você pegou a live pela metade, mas gostou, quer ver os outros detalhes, os ensinamentos que estão dentro de cada tópico desse, a live vai ficar salva, tá? Então assiste depois a live com o tempo, anota o que foi importante para você. E eu vou deixar a live salva. Eu queria que vocês entrassem lá agora, tá? Daqui uns 2 minutinhos, que é o tempo de eu salvar, colocar o título e salvar. Entra lá e comenta para mim qual foi o maior aprendizado de hoje, qual foi o melhor aprendizado de hoje. Esse feedback de vocês para mim é muito importante, porque eu entendo o que está fazendo sentido, se ficou dúvida ou não. Enfim, então me dê esse feedback, coloca lá no comentário o que você mais gostou. Isso é importante para você também. Quando a gente escreve, lembra que eu falei que é importante escrever? Quando a gente escreve, a gente reforça. A gente tem muita informação ao longo do nosso dia, muita live, muita televisão, muito rádio, muito celular. Se você ficou aqui, assistiu e tira um momento seu para escrever um comentário, a chance de você fixar aquele aprendizado é muito maior mesmo. Então faz isso, tá? Vai lá no post da live no IGTV e comenta o que você mais gostou dessa live, qual foi o seu maior aprendizado. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo é útil, eu acho que ele pode ajudar muita gente. Como eu disse para vocês, eu trouxe hoje para vocês aqui de graça coisas que eu ensino para os meus pacientes no consultório. Clica no aviãozinho, a hora que ela estiver salva, porque agora ela vai cair, e manda para mais gente assistir, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada. Amanhã, às 9h10, tem live com o Lucas. A gente vai falar a relação da defesa pessoal com o equilíbrio emocional 9 em 10. Então não percam, que eu tenho certeza que vai ser uma live muito bacana. E se você ainda não se inscreveu na Masterclass do Equilíbrio Emocional 9 em 10, que vai acontecer no dia 17 de setembro, clica no link que está na minha bio e se inscreve agora. Se inscreve, falei errado. Se inscreve agora, garante a sua vaga, porque vai ser um evento muito legal, com muito aprendizado também. Vou trazer muita coisa para vocês. Então corre lá agora, se inscreve lá no link da bio, enquanto eu posto no IGTV. Então você vai lá, se inscreve, volta e comenta qual foi o maior aprendizado, combinado? E vejo vocês amanhã, às 9h10, para a gente falar da relação da defesa pessoal com o equilíbrio emocional 9 em 10. Gente, beijo, boa noite para todo mundo e até amanhã.